Nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, faz exatamente 6 meses do trágico alagamento que destruiu salas de aula e laboratórios no campus da Ribeiro, causando grande prejuízo ao ensino e à pesquisa na universidade. Quais os planos das candidatas quanto à infraestrutura da UNB para impedir que cenas como essa se tornem rotineiras? Então, esse problema das chuvas, reiteradas vezes, não é um problema da natureza, é um problema estrutural. Então, nós temos que enfrentá-lo no plano de manutenção daquelas áreas para que não ocorra fenômenos dessa natureza. E não é só a enchente, nós temos vários problemas que nós precisamos enfrentar ao longo dos nossos próximos 4 anos, que ninguém mais suporta viver de não ter recurso para manutenção de uma simples troca de iluminação. Então, primeira coisa, um plano de manutenção, um plano de revitalização dos principais prédios que já estão diagnosticados de que eles precisam ser revitalizados. Mas também as construções que estão sendo feitas agora. A gente precisa ficar atentos a reolhar esses planos de novas construções, porque a gente sabe perfeitamente que tem alguns deles que mal são inaugurados e já pedem apoio da infraestrutura, ou seja, não se tem, na Universidade de Brasília ainda, um plano integrado, onde a gente tem esses 3 movimentos de manutenção, recuperação ou revitalização, ou novas regras em que a gente não construa os prédios sem nenhum critério, ou com os critérios que depois a gente precisa revê-los. Mas, mais do que isso, nós precisamos fazer um processo de integração entre a prefeitura, entre a infraestrutura, entre os cursos que formam excelentes engenheiros, para que a gente possa fazer uma política, qual é a forma que a gente tem de resguardar o nosso patrimônio, de manter esse patrimônio cada vez mais vivo, com a consciência de que, se nós não fizermos isso, a Universidade de Brasília vai perder as suas obras-primas, vai fazer construções desconectadas e vai repetir erros que não podem e não devem ser repetidos. Na perspectiva da infraestrutura, a gente precisa de ações direcionadas a esse problema, em particular, uma relação com o governo do Distrito Federal que não se constitua numa transferência de responsabilidade, mas num diálogo profícuo de inclusão da área da UNB, o campus da UNB, nos projetos de drenagem que estão em execução. Precisamos também aproveitar a expertise das nossas unidades acadêmicas, nesse caso, em particular, a Faculdade de Tecnologia, que tem pesquisa e conhecimento relevante, para a formação de uma comissão conjunta, constituída com o governo do Distrito Federal, para pensar as especificidades da Universidade de Brasília, a sua necessidade de drenagem, e, mais do que isso, planejar as nossas edificações e o nosso espaço construído como áreas de infiltração, que absorvam a água das chuvas, em particular os estacionamentos. O plano de manutenção dos prédios antigos é algo que precisa ser olhado com bastante cautela e atenção. Hoje a gente praticamente faz manutenções corretivas e não manutenções preventivas, Então o problema é complexo e precisa de uma solução também complexa, que se resume, que se estrutura em torno de todas essas ações. Veja bem, primeiro é importante registrar que essa questão do alagamento que nós testemunhamos, nesse último período, extremamente triste, que de fato deixou nossa comunidade muito angustiada e gerou muita insegurança, ele precisa ser considerado no contexto em que acontece. Os próprios pesquisadores, eles têm chamado a atenção que o índice pluviométrico, que aconteceu nesse período, ele estava acima das expectativas, daquilo que estava pensado, nesse momento. Então, foi algo que precisa, inclusive, de uma atuação não apenas da Universidade de Brasília, mas de um olhar, da nossa sociedade sobre essas questões da sustentabilidade, porque isso tem um impacto direto nas nossas vidas. Hoje estamos debruçados, a partir dos especialistas disponíveis nessa universidade,
para desenvolvermos estudos que permitam, à luz da realidade da UNB, do contexto onde está inserido, que a gente possa agir de forma preventiva para isso. Nesse sentido, foi formada uma comissão que tem dialogado com o governo do Distrito Federal, com a nova CAP, com a proposta de instalação de galerias, né? Entretanto, é importante que essas medidas levem em consideração exatamente onde a universidade está posicionada, sob pena de continuarmos tendo ações que não nos integram. Daí, o diálogo tem sido intensificado no sentido de garantir que a Universidade de Brasília seja incluída no programa de escoamento das águas pluviais do DF. Temos responsabilidade no resguardo da nossa área, mas que, se não tiver um encaminhamento mais adequado por parte do governo do Distrito Federal com relação a essa questão, nós continuaríamos sofrendo esses problemas. Má qualidade da comida, preços altos, infraestrutura defasada são alguns dos problemas que nós escutamos pelos corredores. Na campanha das 3 chapas, há promessas de melhoria na gestão e até mesmo redução imediata do preço do RU. Na prática, por quais mecanismos essas promessas feitas em relação ao restaurante universitário podem se tornar realidade? Então, nós precisamos, primeiro, rever o contrato que foi feito com a terceirizada, mas também vamos buscar outras alternativas dentro da própria casa. Eu tenho dito, por onde a gente anda, que a fazenda pode ser um grande produtor de alimentos, e que esses alimentos possam ser não só destinados para todos os restaurantes universitários dos 4 campos, mas principalmente para a residência universitária. Também apresentamos como alternativa a esse momento de conflito, onde a gente possa redefinir o modelo de gestão dos próprios hospitais universitários, dos próprios restaurantes universitários. E precisamos enormemente de fazer uma revisão dos restaurantes da Ceilândia. Sabemos todos que é aberto, quando chove vai junto os alimentos, quando faz calor a gente não consegue nem conviver ali dentro daquele restaurante. Então, eu quero com isso dizer, não é tão somente uma iniciativa, nós teremos um conjunto de iniciativas que possa assegurar um ambiente em que os estudantes sejam acolhidos, um ambiente em que os estudantes se sintam bem, um ambiente em que eles consigam se alimentar e consigam se alimentar de forma segura, de forma saudável e que ele consiga se alimentar a um preço que nós chamamos justo. Espero eu que a gente possa oferecer a essa população de exclusão social ou de vulnerabilidade social a um custo zero. Mas, me repito, nada será feito sem que a gente faça uma discussão a quem interessa ao restaurante universitário, a quem convive naquele restaurante, a quem trabalha naquele restaurante e a quem está disposto a fazer um restaurante cada vez mais acolhedor, um lugar de convivência, um lugar onde a gente possa se alimentar e que essa alimentação seja segura, essa alimentação seja adequada, essa alimentação seja saudável. Então, a questão da precificação do restaurante universitário está estritamente relacionada ao processo de terceirização, né, que houve no serviço público para várias das atividades que compõem a nossa universidade. Então, considerando isso, a gente sabe que hoje o restaurante universitário, né, está sujeito a um serviço terceirizado, que é fruto das licitações desenvolvidas na universidade. Evidentemente que o serviço ele pode ser melhorado por meio das exigências que se faz no processo licitatório e até mesmo pelo modelo de licitação que a gente utiliza. Não é? Em geral, sempre o modelo mais comum é o da licitação por preço, mas aspectos técnicos da qualidade da alimentação podem ser inseridos e o Decanato de Assuntos Comunitários conta com uma diretoria específica que trata, não é, das licitações do RU e fiscaliza também esse contrato, e, portanto, sempre pode ser aprimorado o processo licitatório no que se refere às exigências de qualidade da alimentação. A problemática nos campi, em termos de infraestrutura, acaba sendo grave, não é, e urgente em termos de planejamento de obras. Para além disso, né, em relação aos subsídios, que também podem ser pensados para baixar o preço,
nós estamos realizando estudos orçamentários para viabilizar a ampliação dos grupos de subsídio. Hoje são 3, os estudantes atendidos pelo PNAES têm 100% de isenção, mas a gente tem estudado outras faixas de subsídio a partir de recursos oriundos, né, desses fundos e dessas arrecadações próprias que compõem o orçamento da universidade. Essa é uma perspectiva de diminuição do preço. Com relação aos técnicos, que também demandam um subsídio, né, a gente sabe que há interpretações legais que restringem isso, mas há uma proposta dos técnicos de estudarmos outras possibilidades, como os restaurantes comunitários. Para além disso, a gente tem propostas de parceria com a agricultura familiar, que já não são recentes, mas que, pelo que eu soube, né, enfim, ficam cada vez mais prementes a partir dos projetos que a universidade tem em parceria com essa área. Hoje nós temos 2 formas de acesso ao restaurante pelos estudantes. Uma delas é essa com 100% de subsídio, né, para os estudantes que estão na faixa do PNAES, os estudantes com mais fragilidade social. Isso representa um universo de 11 mil estudantes de universidade que fazem as 3 refeições diárias, de segunda a sexta, aqui no Darcy, em Planaltina, sem pagar absolutamente nada, ou seja, custo zero para o estudante. Mas todos os demais estudantes da nossa universidade, eles recebem um subsídio de 60% no valor. Qual é a nossa proposição? É que nós precisaríamos atuar para manter isso, que são os 11 mil hoje, né? E tentarmos ampliar cada vez mais para aqueles que mais precisam, mas que possamos também, a partir da nossa própria arrecadação, ampliar o subsídio para os demais estudantes. Isso significa, concretamente, garantir a redução no preço do RU para todos os estudantes da universidade que estão fora desses 11 mil, tá certo? Ou seja, a partir desses referenciais, a gente tem a convicção de que podemos, sim, garantir a redução, né, do valor pago pelo estudante no nosso restaurante universitário logo a partir do início do ano. Mas eu quero destacar que, para nós, da Chapa 90, o RU não é só um espaço para servir o alimento. Daí, o alimento tem que ser cuidado, tem que ser saudável, garantindo a saúde dos nossos estudantes, e isso tem sido feito, e o nosso compromisso é com o acompanhamento sistemático. Mas o RU é também espaço de convivialidade, é o espaço, né, das trocas, dos compartilhamentos, da expressão da nossa cultura, inclusive no campo da alimentação. Por isso, nós nos comprometemos com a ampliação, né, com a reestruturação dos RUs dos campi, porque temos a compreensão de que ali nós temos um refeitório, né, e como estão dadas novas condições para a nossa universidade, nós temos condições, sim, de melhorar os espaços, torná-los mais acolhedores, porque a nossa compreensão é que os espaços de convivialidade em nossa universidade devem ser ampliados cada vez mais em todos os campos, para que possamos viver a UNB em plenitude. Então, eu gostaria de saber o que as candidatas estão pensando para deixar o ambiente da universidade mais inclusivo para estudantes que possuem alguma deficiência. De fato, a nossa universidade foi criada, foi construída sem ter essa preocupação de incluir, né, as pessoas com necessidades especiais. Precisamos ter uma revisitação de todos, né, toda essa estrutura para que a gente possa identificar os locais, né, onde as pessoas precisam se mobilizar de forma mais livre, né, consiga entrar em suas salas de aula, né, consiga entrar em mais diversos espaços, como os banheiros, né, por onde a gente tem andado. A gente tem visto em que as pessoas reclamam muito de que as pessoas com necessidades especiais não conseguem adentrar a esses espaços. Então, precisamos fazer esse diagnóstico no primeiro momento, né? Quais são os lugares onde essas pessoas estão circulando, por que essas pessoas têm dificuldade de se mobilizar, se locomover, e elaborarmos um plano em que a gente possa responder em tempo real essa situação em que nós estamos a viver, né? Mas eu tenho chamado sempre a atenção de que nada será feito sem que a gente possa conversar com a comunidade, quando ela possa se sentir quais são os seus principais problemas, como é que a gente pode enfrentar esses problemas. Precisamos sentir
que eles estão não só demandando para a reitora e para o reitor da Universidade de Brasília, mas eles estão reconhecendo esse lugar como um lugar que ele é de direito, um lugar em que eles cheguem aqui, que eles tenham de fato esse sentido de que essa universidade é uma universidade minha, essa universidade não pode ser um lugar em que me traga cada vez mais limitação de circulação, de convivência, de espaço onde as pessoas se reconheçam. Darcy Ribeiro criou esta casa para acolher a todos. Se é para acolher a todos, nós temos que identificar os principais problemas que essa casa tem, enfrentá-los, criar essa ambiência cada vez mais sustentável, cada vez mais acolhedora e cada vez mais integradora para todos que aqui cheguem, em especial para as pessoas que têm necessidade de locomover-se aqui de forma segura e de forma tranquila. Cada indivíduo, né, merece uma atenção especializada, e isso está na base, né, dos direitos humanos e da possibilidade do exercício da cidadania. Portanto, acolher a pessoa com deficiência e buscar a efetiva implementação da política de acessibilidade é garantir cidadania aos estudantes técnicos e docentes, né, que demandam e fazem jus, né, têm direito a essas ações na universidade. Nesse sentido, queria comentar um pouco sobre as questões de acessibilidade física, né? Isso passa não apenas por reformas estruturais internas em alguns prédios, que demandam reformas, como, por exemplo, a instalação de elevadores, demanda uma articulação entre a Diretoria de Acessibilidade e a nossa Secretaria de Infraestrutura, para que não sejam realizadas obras impeditivas da locomoção das pessoas com deficiência. Para além disso, reitero a necessidade de articulação com o governo do Distrito Federal, no sentido de ampliar o seu programa de calçadas acessíveis, calçamento acessível. Para além disso, o Braille, né, como uma possibilidade de comunicação e de compreensão linguística por parte da pessoa cega, o piso tátil, né, que falta também em muitas das nossas edificações. Temos as demandas de acessibilidade linguística, evidentemente, né, temos hoje muitos estudantes e docentes surdos participando da nossa comunidade, e isso demanda um serviço de tradução e interpretação, que hoje depende também de contratação temporária e de ampliação dos serviços por meio de terceirização, uma vez que o cargo foi extinto do plano de cargos e da carreira dos servidores técnicos administrativos. E a gente precisa pensar também em acessibilidade psicopedagógica, que passa por dimensões mais básicas, desde a alocação das salas de aula, mas também estou me referindo à capacitação de técnicos, docentes, para lidar com a pessoa com deficiência e ao acompanhamento psicopedagógico que esses estudantes devem ter para o seu bom desempenho nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Veja bem, essa é uma questão central para uma universidade que se coloca, né, para ser inclusiva, democrática, e reconhecendo essa diversidade, né, dos membros da nossa comunidade. E, por isso, nós temos hoje na universidade uma política de acessibilidade, uma política que foi construída no debate a partir da instituição da nossa Secretaria de Direitos Humanos, que volta o seu olhar para essa diversidade, para as necessidades específicas para atendimento caso a caso, né, das demandas que estão postas. A nossa chapa, ela se coloca para fortalecer um espaço de gestão que foi criado e que é fundamental para a implementação dessa política, que é a DACES, né, a Diretoria de Acessibilidade. Nós temos na estrutura da gestão uma diretoria voltada para essa questão, que tem sido fundamental no acompanhamento, na proposição, né, da consolidação da política e no acompanhamento dos planos de acessibilidade nos 4 campi da nossa universidade. Muito já tem sido feito, mas que muito há que se fazer. Nossa universidade, né, foi construída no momento que essa pauta não estava colocada, então o esforço e aí o nosso compromisso é de ampliar esses planos de intervenção, tornando a nossa universidade verdadeiramente acessível
não apenas aqui no Darcy Ribeiro, mas também nos campi, nos demais campi, no Gama, na Ceilândia, em Planaltina, incluindo no nosso plano, né, de obras, agendas de intervenção nesses espaços. Da mesma maneira, intensificarmos os editais que permitem aos estudantes, principalmente aqueles socialmente mais fragilizados, o acesso às tecnologias assistivas. Então, nós temos atuado nesse sentido, então precisamos intensificar esses editais, porque isso é condição para que se possa desenvolver ensino, extensão e pesquisa de excelência no ambiente da universidade. Qual será o papel do vice-reitor caso a chapa seja eleita? O que vocês têm a acrescentar ao UNB? Eu e a Fátima, a gente está propondo uma gestão horizontal, né, onde os dois possam responder juntos a todas as perguntas e a todas as demandas da universidade, independente da ordem do sorteio, né, e que a gente possa atuar em parceria com o que a gente tem de melhor. Então, a gente quer trazer esses dois perfis, esses dois currículos, para ajudar a universidade, para trazer a universidade para o século XXI, em alguns aspectos que ela está pecando. Então, a gente tem um papel preponderante, como nós falamos, não só a reitora e o vice-reitor, os decanos, né, os diretores, é uma gestão horizontal, com a participação de toda a comunidade, né? Então, a gente quer trazer esse novo perfil, esse novo modelo de gestão. Tá bom? Então, eu acho que o papel, diferentemente do que tem acontecido, é um papel protagonista junto com todos os demais. Não é um papel secundário, não é um papel de coadjuvante. O vice-reitor dirige primeiro o CEP, né? E no CEP, além das questões de ensino, traz também a parte de pesquisa, né? Então, uma das minhas características é de pesquisador. Então, eu sou um pesquisador. Por parte da minha formatura também, da minha formação, desculpe, eu tive a oportunidade de rodar vários países, né? Então, a gente vai atuar fortemente nessa questão da internacionalização, tá? E, finalmente, a questão de infraestrutura, né? Como engenheiro, a gente conhece bem as questões de infraestrutura de uma forma geral. A gente pretende remodelar esse sistema de infraestrutura, o ecossistema de infraestrutura, trazendo tecnologia para dentro do sistema. A Universidade de Brasília tem uma longa tradição de uma participação efetiva do vice-reitor ou da vice-reitora, né, nos processos que são essenciais para a universidade. Eu queria começar em relação à atuação do vice-reitor, que normalmente preside o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa tarefa é uma tarefa extremamente desafiadora, porque lá se faz toda a reflexão, toda a análise, toda a formulação de políticas, né, que acabam sendo normatizadoras de tudo que nós fazemos nesses campos de ensino, pesquisa e extensão. A segunda dimensão que eu gostaria de colocar é a relação da vice-reitoria com os órgãos complementares. Ainda temos a dimensão da segurança, onde a vice-reitoria joga um papel protagônico, coordenando o Comitê de Segurança da Universidade, que tem trazido tanto ganho e que nós pretendemos que essa função seja aprofundada de maneira crucial. Finalmente, a vice-reitoria é um lugar de escuta, e de escuta de todos e todas, mas principalmente dos docentes, pesquisadores e pesquisadoras que trazem muitas vezes as suas inquietações para serem resolvidas. É isso que nós pretendemos oferecer na vice-reitoria